Hoje é domingo do perdão. Eu tenho uma palavra muito importante para que você tenha vitória nos teus sentimentos, no teu futuro, nos teus relacionamentos. Porque o perdão é fundamental para que você possa construir relacionamentos saudáveis e para que você tenha paz. Porque a Bíblia nos ensina que aquele que não perdoa, e eu vou mostrar na palavra, está entregue aos atormentadores, e que muitas vezes a luta tem sido insuportável, exatamente pelo fato de atormentadores agirem na tua vida, por causa da falta do perdão. Pode ser um dos motivos, mas que hoje você tenha vitória através do perdão, em nome de Jesus. Nós tivemos ontem um sinal de um grande avivamento, e centenas de pessoas desceram as águas do batismo. Foi incrível ver ali, mesmo com um tempo difícil, mas durante o batismo, como sempre, Deus abriu os céus. Vocês viram imagens de algumas pessoas que ontem desceram as águas, e nós locamos esse clube que fica ali no Riacho Grande, na represa Billings, e nós construímos uma superestrutura, porque batizar hoje é um grande desafio em virtude da pandemia. Então nós organizamos esta festa a cada 2 meses. Se você não foi batizado nas águas, em breve falaremos quando acontecerá a próxima festa do Jordão. Aí tem alguns testemunhos que nós vamos, pode passar à frente, a maioria é assim, impressionante, testemunhos de pessoas que iam se matar, e depois todos descem as águas. É algo fenomenal. É claro que ali tem algumas famílias, né, por isso que estão mais próximos, e até se abraçam no final, que é o que a gente não aconselha, por motivos óbvios, mas é lindo ver famílias inteiras descer as águas e declarar que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. E Jesus diz isso: quem crer e for batizado será salvo. Louvado seja o Senhor. Tivemos batismos também em todas as capitais, compondo esses 1000 batismos. Tivemos batismos em Goiânia, em Brasília, Rio de Janeiro, lá na praia. Tivemos batismos também em Salvador, Recife. Em Manaus nós tivemos 10 batismos. Então é uma revolução em momento que as pessoas estão sofrendo, e sabemos que logo Jesus está voltando. Então esteja preparado, esteja batizado, não demore, se firme na igreja, na palavra, busque de todo o coração, preserve a tua salvação, porque a qualquer momento o Senhor Jesus voltará. Eu quero ler com vocês João capítulo 8, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Olha que cena, vocês conseguem conceber essa cena? Jesus estava ali no templo pregando, de repente vem um grupo grande de religiosos para experimentar Jesus, e eles apanharam uma mulher em flagrante adultério, e olha o que eles fizeram: colocaram a mulher no centro, assim, expuseram a mulher publicamente. Imagine que coisa absurda. E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, e na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Ué, e cadê o homem que também cometeu adultério? E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, para levar Jesus ao sinédrio para ser também punido, porque a estratégia dos religiosos era tentar convencer o povo, os romanos, que Jesus estava como que trazendo uma heresia, uma doutrina nova judaica, o que for. Mas na verdade Jesus não veio trazer religião ao mundo. Jesus veio trazer a salvação
e o caminho da vida para vivermos no reino dos céus. Então Jesus não veio trazer o R de religião, Jesus veio trazer o R de reino. E para entrarmos nesse reino nós temos que nascer de novo, nós temos que renascer em Cristo. Por isso que o nome da igreja é Renascer em Cristo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus tinha completo domínio sobre aquela situação, porque ele veio trazer exatamente a nós a vitória sobre os acusadores, tanto que a palavra diabo no grego, diabolos, significa acusador, e o Senhor veio vencer o diabo, e o Senhor te deu poder para vencer o diabo, que é exatamente o acusador. Então imagina, eles estavam acusando uma mulher, expondo publicamente o pecado dela, e também queriam encontrar um motivo para acusar Jesus. Por isso que a palavra fala, 1 Pedro 5 fala que os demônios ficam ao redor, buscando uma oportunidade para tragar, uma oportunidade para derrubar, para que o pecado aconteça, para poder ter o que te condenar, porque o pecado traz condenação. Visto que continuavam a interrogá-lo, Jesus se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Só tenho propriedade para condenar se eu não tenho erro. Qual que era o único ali, segundo o que o próprio Cristo disse, que poderia apedrejar essa mulher? Ele mesmo. Jesus poderia ou não apedrejar essa mulher? Jesus não tinha pecado. Ele poderia apedrejar essa mulher, mas ele não o fez. E eu já vou te explicar o porquê. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Deus está escrevendo uma nova história. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando por quem? Pelos mais velhos. É que tem mais quilômetro rodado, então tem mais pecado, né? Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Em outras versões, vá e não peques mais. Porque se pecar de novo e Jesus não estiver na hora, meu irmão, aí não tem jeito, não tem como não segurar as pedradas. Isso é muito sério. Jesus mostra a mulher que ali ela foi salva daquela condenação, mas que ela precisava tomar essa decisão de ter uma vida santa, para não dar mais oportunidade para uma próxima condenação. Guardem isso. O pecado sempre vai condenar o homem, sempre. O pecado sempre traz condenação, sempre traz terríveis consequências, porque o pecado é a oportunidade para a ação de demônios. E quando você alimenta um pecado na tua vida, vive em um determinado pecado, você está dando força para os demônios, e os demônios estão ali ocupando espaço, trabalhando, agindo, e pode ser que de repente você ache que isso não pegue nada, que não vai acontecer nada, mas na verdade os demônios são tão engenhosos que eles sabem a hora de derrubar o homem. É aquela coisa que nós ouvimos em provérbios assim, do dia a dia: vai dando corda, que uma hora vai se enrolar com a própria corda. E é exatamente isso que acontece com os homens. Eles vão se enrolando, e chega uma hora que estão completamente amarrados, porque o inimigo faz exatamente isso. Ele espera a hora certa para humilhar o homem. E aquela mulher,
ela já tinha pecado outras vezes, mas de repente Satanás encontrou a oportunidade para ela ser exposta publicamente e assim ser condenada. Mas Jesus estava ali. E vale lembrar que outras mulheres e homens também foram anterior a ela, e também creio que depois, mortos por pecados publicamente, porque assim é a lei. A lei, ela traz a condenação. A lei, ela não encontra, ela não garante a nós o perdão. Por que não garante o perdão? Porque a lei, ela trabalha segundo aquilo que é visto. Já a graça, ela trabalha segundo aquilo que está no seu coração, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você pode até falar algo para mim e não ser a sua verdade, mas o Espírito Santo você não pode enganar. O Espírito Santo sabe o que está no teu coração. Então a graça é muito diferente da lei, e até entendo que por mais que a lei seja muito mais dura na condenação do que a graça, porém, é mais rigorosa. Porque Jesus diz, como um exemplo, falando aqui de adultério, em Mateus, ele afirma, ali no Sermão do Monte, que as pessoas são condenadas pela lei se forem pegas no ato do adultério. Jesus, porém, diz: se só de você olhar para alguém com intenção impura, você já está adulterando com ela. Então Jesus vem inaugurar exatamente essa consciência de que nós não pecamos mais porque nós temos o medo de alguém descobrir, de alguém flagrar, mas nós não pecamos mais porque sabemos que isso desagrada absolutamente o Espírito Santo, e que isto faz com que nós não vivamos pelo Espírito Santo, pela contaminação do nosso interior. Então é muito diferente viver na graça do que viver sob o regime da lei, e a lei ela acaba sendo um regime hipócrita, porque as pessoas elas vivem por aparência, e infelizmente há muitos cristãos que vivem como na lei, vivem de aparência. De repente na casa de Deus ou com alguns outros cristãos, dá glória a Deus e é crente, mas em casa, no trabalho, na família, não tem uma postura que condiz com a santidade de Deus. E eu não venho aqui falar isso para te trazer um peso, eu venho aqui para te trazer uma consciência, que essa é exatamente a oportunidade que o inimigo procura, para através do escândalo das nossas atitudes, afastar as pessoas de Jesus, impedir as pessoas de terem uma verdadeira conversão, porque se elas veem um exemplo que não é espiritual, para que elas vão desejar ter uma vida cristã? Então tudo faz um sentido, em que o melhor para mim é ser limpo do pecado, é ser perdoado e não viver mais no pecado, porque isso vai me dar absoluta autoridade sobre os demônios. E como eu disse, por que Jesus não atacou pedra naquela mulher se ele poderia, porque ele não tinha pecado? Porque essa não era a missão de Jesus. Então qual era a missão de Jesus? Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A missão de Jesus é resgatar e salvar. A missão de Jesus não é condenar. A missão de Jesus é te apresentar um caminho de perdão e um caminho, após o perdão, de uma vida espiritual vitoriosa. Porque se Jesus venceu o pecado, você também pode vencer. Mas ele era Deus, ele veio
em vida terrena para nos salvar, Ele é muito melhor do que eu. Isso é algo até óbvio quanto à origem, mas Ele nos deu poder, porque quando Ele foi assunto aos céus, Ele deixou entre nós o Espírito Santo. E se você está cheio do Espírito Santo, você tem o mesmo Espírito de Jesus. Então você tem a mesma autoridade de Jesus para vencer o pecado. Daí então você pensa: bom, bispo, se Jesus veio só salvar e resgatar o perdido, então não há juízo nenhum, então está tudo bem, então não há julgamento, então maravilha, vou fazer o que eu quiser que vai dar tudo certo, porque no final de tudo Ele me perdoa. Não é bem assim. Jesus é misericordioso, mas os demônios não são. E quando uma pessoa está sob o domínio de demônios, ela é absolutamente assolada, atormentada, e acaba, por consequência, se afastando do plano divino de Deus, porque o inimigo vai tomando espaço na sua vida. Então Jesus diz: se alguém ouve as minhas palavras, quem está ouvindo aqui as palavras de Jesus, e não obedece, quem está obedecendo a palavra de Jesus? Ficou mais fraco agora aqui. Misericórdia, hein? Jesus fala: se alguém ouve as minhas palavras e não obedece, eu não o julgo. Espera aí, agora fiquei confuso. Não ouvi, então você não vai me julgar. Que maravilha, Jesus! Uau! É isso que eu quero! Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Uau! Calma, calma. Ele diz: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então a missão de Jesus não é condenar, mas a palavra que Ele traz, que é uma palavra que te orienta a uma decisão, de acordo com a tua decisão, vai te condenar ou vai te salvar. Jesus te apresenta um caminho de vida, de perdão e de vitória sobre o pecado. Se você decidir: sim, eu quero viver, eu quero obedecer esse plano de Jesus, então, até o dia do juízo, você será mais que vencedor, porque essa decisão vai te salvar. Mas se você quer viver de repente uma vida hipócrita, religiosa ou nem religiosa, perversa, seja qual for esses modelos, é uma vida que só vai trazer um resultado: a condenação, porque a palavra de Cristo te dá o caminho, e negar esse caminho é trazer a si mesmo condenação. Então, Jesus, Ele chama a tua atenção para uma vida de santidade vencedora. Não é fácil. Ele diz que a porta que leva aos céus é estreita, o caminho é difícil, mas sempre será o melhor e único caminho. E ainda que você esteja aqui e diga assim: bispo, para mim é difícil demais, bispo, eu tenho lutado, bispo, eu tenho me esforçado, mas eu não tenho conseguido. Eu quero lhe falar: guarda o teu coração na palavra de Jesus, não desista e não se entregue, continua vindo à casa do Senhor, porque a fé vem pela pregação. Procure um pastor, procure uma pessoa que tem autoridade na igreja, abra o teu coração e aprenda com ela a vencer este cenário difícil, porque essa pessoa também aprendeu e venceu, e existe sim esse caminho. Não há impossíveis para Deus, é completamente possível você ter vitória sobre o pecado e sobre todos os demônios. Se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Todos nós pecamos. É claro que com o passar do tempo no teu desenvolvimento, você vai pecar menos. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos você vai errar. Talvez a chegar a um ponto de não errar mais, de ser completamente movido pelo Espírito Santo. E isso não é impossível. Mas todos nós temos pecado. E como é que nós vencemos o pecado? Com confissão. E só é possível existir confissão com arrependimento. A palavra arrependimento, no texto original grego, é a palavra metanoia, que significa uma transformação radical de entendimento. Antes eu enxergava o pecado de uma forma, mas agora eu enxergo de outra, e eu não quero mais viver sob essa condição. Eu estou arrependido, eu não quero mais ter esta vida de pecado. Quem deseja não ter mais uma vida de pecado? Glória a Deus. Eu não desejo, e que você também tenha hoje essa consciência e essa transformação na tua mentalidade de absolutamente vencer o pecado em nome de Jesus. Então, na continuação, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós encontramos o perdão através da confissão. E só existe confissão com genuíno arrependimento. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da lei da morte. Só existe um que pode te libertar da lei do pecado e da morte, se chama Jesus. E que hoje você seja liberto de todas as condenações. Levante sua mão ao céu. Amém. Louvado seja o Senhor. Essas palmas são reconhecimento do que nós realmente precisamos, que é Jesus. Então levante a sua mão e declare isso: Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, lava as minhas vestes no teu sangue, para que eu seja digno de entrar na nova Jerusalém pelas portas, e que eu viva em santidade, vencendo todos os dias as tentações do inimigo. Transforma a minha vida para que eu seja um verdadeiro adorador. Eu confesso: Jesus Cristo, Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Nós alcançamos o perdão, mas nós também precisamos, como Jesus, aquele que tem o Espírito de Jesus, perdoar. Todo mundo aqui sabe a oração do Pai Nosso? Aí tem um momento da oração do Pai Nosso que você fala assim: perdoai as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Esse é o momento da oração que eu sempre falo assim: os cristãos, eles oram isso e nem pensam no que estão falando. Esse é o momento do Jesus, e para deixar bem claro, depois que Jesus termina a oração, no versículo 15, diz assim: se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E agora, bispo? Eu perguntei: e agora? Ai, mas eu estou chateado porque lá em casa, ai, porque o meu irmão fez isso, porque o outro me traiu, ai, porque lá na igreja eu fiquei chateado com fulano e ciclano. Enquanto eu carrego esse peso, eu estou prejudicando a minha vida espiritual.
eu estou prejudicando o meu relacionamento com Deus, e eu estou dando espaço à ação de demônios. Jesus explica isso em Mateus 18, depois você leia, com uma parábola chamada a parábola do credor incompassível. Já viu essa parábola já? Eu vou trazer ela para os dias de hoje, tá? Vou colocar um número hipotético aqui. Imagine alguém num reino, tá? Vamos colocar num reino, assim, numa monarquia, que era exatamente a realidade da época. E essa pessoa devia para o rei R$1 milhão. Só que uma pessoa que não tinha dinheiro, tá perdida, R$1 milhão. Bastante dinheiro, pessoal? Bastante. Aí a pessoa não tinha como pagar, estava desesperada. Ai, estou acabado, olha, rei, eu fiquei doente. Enfim, contou todas as suas necessidades, seus problemas, seus motivos. E o rei ficou com pena. Ele falou: tá bom, eu perdoo a tua dívida. Eu perdoo estes R$1 milhão. Maravilha, não é? Que rei bom, que rei misericordioso. E aí a pessoa foi embora. Daí essa pessoa no caminho encontrou uma pessoa liderada por ele, que estava também devendo dinheiro para ele. E estava devendo, vou colocar aí, uns R$100. Aí essa pessoa, que tinha acabado de ser perdoada de R$1 milhão, foi lá e pegou aquela pessoa de R$100 e falou: me paga os R$100, mas eu não tenho, eu estou sem dinheiro, eu estou perdido, olha a situação que a gente está vivendo e tal. E colocou essa pessoa na prisão. Daí, porque as informações correm, meus irmãos. Se aquela época então tivesse rede social, vixe. Aí chegou no rei, sabe aquele que você perdoou R$1 milhão? Pessoa porque estava devendo R$100. Se você ouve uma coisa dessa, como é que você fica? Cara, que absurdo! Que absurdo! Pois essa é a natureza humana. Então o Senhor daquela terra chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou a quem? Outras versões, verdugos, né? Ou torturadores. Ele não foi só preso, ele foi entregue aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E Jesus termina falando: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Aí você pensa: nossa, bispo, como assim? Jesus contou essa parábola no momento que Jesus estava conversando com Pedro, e Pedro perguntou para Jesus: eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Aí Jesus responde: quanto? 70 vezes 7 por dia. 490 é um número absurdo, óbvio, para falar: você deve perdoar sempre. O que significa essa parábola? Quando nós não perdoamos, nós estamos realmente entregues a tormentos. Sabe que isso é tão sério, que há estudos científicos de pessoas que têm cânceres por causa da falta de perdão, enfermidades por causa de rancor, porque aquilo vai tomando a alma, um ódio. E qual vai ser o resultado disso, material e espiritualmente? O resultado que sempre os demônios trazem aos seres humanos: sofrimento e morte. Ah, bispo, mas a pessoa não me pediu perdão. Ela vai dar conta pelos atos dela. Agora, não é porque tal pessoa não faz que eu também me dou o direito de não fazer. E esse é o mal. As pessoas vivem fazendo comparações.
Sabe por que muitas pessoas sofrem? Porque vivem se comparando às outras e não entendem que há uma porção para cada um. A pessoa que é frustrada e triste porque de repente um familiar é mais rico do que ela. Você veja que as pessoas em redes sociais estão cada vez mais atormentadas, por quê? Porque o que você vê na rede social? Um monte de gente bonita, sarada, cheia de dinheiro, indo para cada vez você fala assim: minha vida é uma droga, olha só, essa era a vida que eu gostaria de ter, e olha o que eu... E isso vai sendo processado cada vez mais intensamente, porque nós não enxergamos o que Deus tem reservado para nós, a jornada que Deus tem para nós, e nós queremos viver a vida dos outros, e não viver o plano que Deus determinou como filhos que nós somos. E talvez Deus tenha para você muito mais do que você está consumindo na internet, mas o problema é que você está preso emocionalmente a todos esses cenários. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, que o amor não maltrata, que o amor ágape, o amor incondicional de Deus, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Quem tem o amor de Cristo, quem tem a bondade de Cristo, não guarda rancor. Eu já fui ferido várias vezes, e eu digo a vocês que não é fácil perdoar. Perdoar injustiças não é fácil. Perdoar perseguição não é fácil. Mas quem perdoa tem soberania sobre todas essas situações. Quem não perdoa está sob o jugo delas. Imagine que Jesus na cruz estava ali sofrendo, pelado, ensanguentado, com falta de ar, e ele viu ali os romanos disputando as suas vestes, zombando: cadê o rei dos judeus? E aí, rei dos judeus, vai! Ué, você não é o rei? Você não é o filho de Deus? Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi: Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. A gente precisa da bondade de Jesus. Como nós precisamos crescer e aprender. Como Estevão, que estava sendo apedrejado, e olha que coisa curiosa, Jesus ensina o perdão em um quase apedrejamento de uma mulher. Em Atos 8, final do 7 para o 8, narra Estevão sendo apedrejado por defender Jesus. E qual foi o posicionamento de Estevão enquanto ele estava vendo os céus, a glória do Senhor, e um homem chamado Saulo segurando as vestes daqueles que apedrejavam? Ele não disse: Senhor, faça justiça. Ele não fez a oração contrária, que eu chamo de macumba evangélica. Ele não ficou lá rogando maldição: vocês vão ver, vocês estão matando um injusto. Não. Ele falou: Senhor, não impute o pecado de cada um aqui. Senhor, perdoe cada um aqui. E quem estava entre aqueles homens? Saulo, que foi transformado por esse amor e se transformou no grande apóstolo Paulo, o homem mais terrível daquela geração como perseguidor do evangelho, se tornou o maior pregador do evangelho por causa do perdão, por causa do amor. E por isso ele dizia sempre: miserável homem que sou, porque eu não merecia, mas o Senhor pelo seu amor e a sua graça me resgatou. Aleluia! Nós precisamos do amor e da bondade de Cristo. E eu termino falando o melhor exemplo de todos na Bíblia, na minha opinião, sobre perdão ao próximo, que foi José no Egito, que perdoou, sabendo que os seus irmãos não tinham se arrependido. E quando ele reencontra os seus irmãos, já como governador, Zafenate Paneia, o segundo homem mais poderoso do Egito, ele cria uma situação para produzir a eles um arrependimento. Porque quando ele prendeu Benjamim ali e falou:
eu só vou liberar Benjamim se o teu pai vier aqui. E os irmãos ficaram: meu Deus, o meu pai não vai aguentar em saber que outro filho amado dele, oriundo de Raquel, está preso também, porque um já morreu, um nós não sabemos o que aconteceu. E nós vemos ali Judá, o irmão que encabeçou um processo incrível de arrependimento. Só que José não perdoou naquele momento que eles se arrependeram. José já tinha perdoado. Vocês entenderam? José não perdoou naquele momento que ele produziu o arrependimento. José já tinha perdoado. E por isso ele disse: agora, não se aflijam, nem se culpem por terem me vendido como escravo nessa terra, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele já tinha consciência que ser vendido como escravo, depois ser preso injustamente, tudo o que aconteceu de sofrimento, foi o caminho que Deus preparou para que ele fosse salvo e toda a sua família fosse salva também. E ele preferiu perdoar. Ele preferiu viver em paz. E por isso que a prisão não pôde contê-lo, porque ele não era digno de uma prisão, ele não era digno de um tormento, porque ele estava liberto das injustiças do passado. E quando ele reencontrou os irmãos, ele entregou a eles o caminho, para que assim como ele foi liberto, eles pudessem ser libertos também. E todos foram libertos daquele pecado, daquele erro, daquela aflição. E assim a obra de Deus foi completa. Então eu te afirmo, o perdão vai te levar ao trono. O perdão vai te levar a estar onde Jesus está, ao lado do Pai, porque você vai exercer exatamente a autoridade de Jesus, você vai viver como Jesus, você vai perdoar aqueles que te oprimem, aqueles que te feriram, para você encontrar o que o mundo não tem para dar, porque o mundo é rancoroso, violento, odioso, vingativo, mas nós pertencemos ao reino celestial de Jesus Cristo. Nós temos autoridade sobre todas as nossas emoções naturais, e assim com soberania, nós perdoamos, nos libertamos do passado, não carregamos mais esse peso na nossa alma, estamos livres para uma jornada vitoriosa, através do amor de Cristo, porque este sentimento, esta habitação, só é possível porque Ele nos amou primeiro. E que você seja cheio da bondade de Jesus. Quando eu voltei para Jesus, quando eu me converti em 2003, e eu nunca mais olhei para trás. Eu prego o Evangelho há quase 18 anos, ininterruptamente. E eu carregava muito rancor, eu era uma pessoa muito amarga, e eu também não conseguia me perdoar. E há muitas pessoas que sofrem porque não conseguem se perdoar, mas você é digno do seu próprio perdão, você precisa do seu próprio perdão. Ai bispo, mas o que eu fiz foi inaceitável, e eu por isso estou pagando agora. Eu quero lhe dizer, o Senhor Jesus já perdoou, porque você já se arrependeu. Então se perdoe também, seja liberto. E eu lembro que eu lia muitos evangelhos, todos os dias eu lia os evangelhos, eu lia sem parar, porque esse foi o caminho que Deus me deu em revelação. Você precisa tirar essa maldade do teu coração, Daniel, e a forma que você vai tirar essa maldade do teu coração, é você se encher da bondade de Cristo. E quanto mais eu estudei, mais eu li sobre a bondade de Cristo, mais e mais a maldade foi embora, e eu fui completamente liberto para a honra e glória do Senhor. E que você seja cheio da bondade de Cristo, que você tenha o teu coração limpo,
Que esse peso seja tirado da tua alma hoje. Feche os teus olhos e busca este perdão. Se concentra nisso agora. Concentra a tua vida em colocar a tua alma nas mãos do Senhor Jesus. Peça para o Espírito Santo te visitar, te libertar desse tormento de anos, porque de repente a tua casa está numa guerra, a tua família, os teus parentes estão em guerra, porque não conseguiram se perdoar, não conseguiram encontrar o caminho da concordância, mas tudo é possível àquele que crê. E Paulo disse àquele carcereiro que ia se matar em Atos 16, não faça isso, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E através desse perdão, desse amor, que brotará da tua vida, e que depois de brotar vai inundar, vai fluir do teu interior, a tua família será transformada. Os ambientes onde você frequenta serão transformados pelo nome de Jesus. Perdoe, e seja hoje perdoado pelo nome de Jesus. Perdoe a si mesmo. Você errou, é verdade, mas já foi. Jesus lançou no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais do teu pecado. E porque você ainda vive cativo dessa lembrança, mas que você seja como Paulo. Eu me esqueço das coisas que se passaram e eu prossigo para as novas que estão diante de mim. O meu alvo é Jesus. O meu alvo é o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nós precisamos da tua bondade, Jesus. Nós precisamos do teu perdão. E nós precisamos perdoar para alcançarmos o teu perdão. Transforma o nosso interior com as tuas águas vivas, que nós nos quebrantemos e que essa dureza de coração seja tirada. Não queremos mais viver pesados, tristes, amargos, não, Senhor Jesus. Nós queremos ser livres pelo teu poder. E eu declaro que os teus pecados estão perdoados. Dos céus vem a autoridade do nome de Jesus Cristo, para você perdoar, para você ser limpo, para você ser transformado nesse verdadeiro adorador que se move pelo amor de Jesus. Pai Celestial, eu abençoo as famílias aqui presentes, transforma casamentos, lares que foram arruinados pelos erros, arruinados pelas confusões, pelas brigas, pelos desgastes. Eu declaro agora perdoados, libertos desse cárcere. Traz, Senhor Jesus, reconciliação. Traz, Senhor, o resgate da harmonia. Senhor, resgata os que estão perdidos e anula toda a religiosidade, toda a condenação. Senhor, venha em cada família agora, e que possam encontrar o caminho da concordância, do perdão, deixando para trás as coisas que se passaram, para em família viverem o novo de Deus. Restaura esse casamento consumido pelo adultério, restaura esta família consumida pela promiscuidade, pelas perversões. Restaura a alma, Senhor, daqueles que chegaram aqui angustiados, abatidos, destruídos emocionalmente. Levanta com teu espírito, dá força ao que está cansado, em nome de Jesus. Que todos alcancem esse perdão, que todos possam se perdoar, para viver um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus Cristo. Nossas vestes estão lavadas no teu sangue, louvado seja o nome do Senhor. Como Paulo diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado
e da lei da morte. Louvado seja o Senhor que nos ensina a perdoar, que nos ensina a ter uma vida de paz que o mundo não conhece. E sabemos que durante nossa vida teremos frustrações, decepções com os homens, porque é isso que o homem produz. Mas nós já perdoamos, mas nós já estamos fortes para não nos abalarmos com estas decepções, porque sabemos que o único que nunca vai nos decepcionar é o Senhor Jesus, e os nossos olhos estão em Ti, Senhor Jesus, e assim vencemos as tempestades, andamos sobre as águas, e todo o tempo exaltamos o Teu santo nome, pois só Tu és digno, só Tu és digno, Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o louvor para sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que nós tenhamos mais e mais do amor e da bondade de Jesus. Eu repito, que nós tenhamos mais e mais o amor e a bondade de Jesus. Aleluia. Eu quero terminar consagrando ao Senhor uma oferta. Quando nós falamos de bondade, nós temos a consciência. Quem aqui precisa da igreja? Todos nós. Porque não existe vitória na terra sem a igreja, porque Jesus deu as chaves à igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Então alguém que pense em ter uma vida em Cristo sem igreja, está errando na sua ignorância. Porque nós vivemos nessa comunhão que vence o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. E eu venho através dessa consagração nossa, trazer uma palavra. Que toda forca, a gente às vezes usa esse termo, né? Eu estou enforcado. Eu estou enforcado nisso. Mas eu quero lhe dizer, o Espírito Santo te diz, que toda forca está quebrada. Todas as situações que você está enforcado, o Senhor vai te libertar. Na sexta-feira nós tivemos a festa do Purim. Todo mundo judaico celebrou um dia muito importante, porque o livro de Esther narra que os judeus seriam exterminados por uma manipulação do primeiro-ministro do Império Persa chamado Amã, Agagita, que era inimigo dos judeus e que convenceu por uma lei o imperador persa a destruir todos os judeus, num ato de vingança, num ato de violência sem fim. Mas Esther, com coragem, foi diante do rei para impedir que isso acontecesse. E o rei deu uma outra lei, dando aos judeus o poder de defesa, e também uma lei para que todos os inimigos dos judeus não permanecessem vivos. Aqueles que se levantassem contra os judeus pereceriam. E a palavra fala exatamente sobre o Purim. O Pur vai se transformar em Purim. Sabe o que significa isso? Você entendeu o que é Pur? Pur é lançar a sorte para o mal. O Purim é: o mal foi transformado em bênção. A palavra fala que Amã, filho do Agagita Medata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o Pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra de Pur. A palavra de Deus é essa: você vai viver dias de Purim. Fala com fé, o Pur acabou. Amém? O teu posicionamento de fé quebra sentenças e transforma cenários.
e todas as sentenças estão quebradas em nome de Jesus. Para viver o Purim, Esther teve que se expor, e Esther obedeceu à direção de Mordecai, um homem de Deus, o seu tio, que falou: Deus te colocou aí para você fazer a diferença, para você interceder, para você interferir. Eu quero dizer, Deus me levantou e Deus te levantou para interceder, para interferir, para agir em prol do povo de Deus, para defender a obra de Deus, para defender a igreja. E será que você tem defendido? Será que, como Esther, você foi com coragem? E a lei persa é que ninguém poderia se apresentar ao rei sem ele ter chamado, custaria a própria vida, mas ela foi com coragem. Ela disse ao povo: vocês jejuem 3 dias, porque eu vou diante do rei. E o rei poderia ter condenado Esther à morte, mas não aconteceu, porque ele viu que a situação contra os judeus era injusta. Deus está vendo a tua situação, não é justa, a justiça vai ser feita, mas só vive o grande livramento quem obedece como Esther. Esther obedeceu, e aquela forca que era para Mordecai, o seu tio, se tornou contra o próprio inimigo. Deus está quebrando toda a forca. O Pur vai se transformar em Purim, em nome de Jesus. Que através dessa oferta você mova o mundo espiritual para transformar o teu Pur em Purim. E eu termino com essa passagem para te abençoar. O livro de Esther é concluído com esse versículo: pois o judeu Mordecai foi colocado como primeiro-ministro no lugar do seu inimigo Amã, foi segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Essa palavra está sobre a tua vida. Através dessa oferta, o Senhor te dá essa habilitação. Deus vai te levantar em honra, grande para com os judeus e estimado pelos seus irmãos. No lugar da vergonha vivereis dupla honra. E a palavra fala que eles viveram o bem-estar. Ele procurou e trouxe ao seu povo o bem-estar. E Isaías 1,19 diz: se crerdes, comereis o melhor, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E eu te abençoo com isso. A tua família vai comer o melhor dessa terra, é palavra de Deus. Ouça e obedeça como Esther. Seja fiel no momento da tribulação, na provação que está sobre o mundo inteiro. E o teu trabalho será para a prosperidade. Você não vai trabalhar para a escassez. Ele trabalhou para o quê? Prosperidade. Prosperidade. Para o sucesso. Para realizar sonhos. E eu quero dizer, está quebrada essa maldição de trabalhar para viver em escassez. Esse Pur está quebrado na tua vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vai viver o Purim, vai viver a abundância, vai viver a prosperidade. Os recursos vão se multiplicar em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra? Em nome de Jesus. Pegue esse envelope com fé, feche os teus olhos e peça para o Espírito Santo te ministrar uma oferta que vai quebrar o Pur na tua vida. Levante esse envelope e faça o que Jesus disse: peça ao Pai em meu nome, que Ele vai conceder se vocês concordarem. Ore para que o Senhor te dê essa semana de março uma poderosa recuperação desses últimos 2 meses. Peça para o Senhor te dar um mês de março fenomenal, transformador, de prosperidade em todas as áreas da tua vida, em todos os teus projetos pessoais, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, nas tuas finanças. Não tem problema pedir, pode pedir, é o teu Pai de amor. Você está consagrando a tua oferta hoje, rompendo esta barreira tão importante desse mundo, que é a barreira da avareza, da ganância, da miséria, e o Senhor te liberta, para que você viva a genuína prosperidade, prometida na sua santa palavra. Deus te levanta em honra,
Deus te levanta com a sua família para comer o melhor da terra. O teu trabalho não será para a escassez, mas será para a prosperidade. Jesus está diante de você, e você não vai voltar para casa com as redes vazias, mas vai viver a experiência de Pedro, vai voltar sob a palavra de Jesus com as redes cheias. Sob a palavra de Jesus eu te abençoo, e declaro que o Pur se transforma em Purim. Todas as sentenças contra a sua vida são anuladas, todas as maldições quebradas, diagnósticos e enfermidades anulados pelo poder da fé. Recebe cura no teu corpo, recebe libertação na tua alma, liberto de complexos e de tudo aquilo que na tua personalidade te inibe a viver o grande de Deus. Eu te abençoo com grandes negócios, portas abertas para a prosperidade. Eu te abençoo com um emprego de honra. Eu te abençoo para que você seja realizado e faça o que ninguém tem capacidade para fazer. Eu te abençoo com esse lugar de honra. Eu te abençoo com a prosperidade para trocar aquilo que é velho por aquilo que é novo. Vai em nome de Jesus encerrar esse mês de fevereiro em honra. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor te tira desta vergonha. Fica firme e inabalável, o Senhor é contigo. Ele abre as janelas dos céus e derrama a bênção sem medida. E como disse Jacó, eu vejo a porta dos céus, a casa de Deus, e os anjos sobem e descem para abençoar o povo. E assim eu te abençoo, o Senhor é contigo e ninguém poderá te resistir. Se prepare para um glorioso testemunho. Vai viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus Cristo. Este voto está consagrado. Vai trazer à existência o que não existe. Esta oferta move os céus pela tua generosidade, pela tua gratidão. Deus vai te honrar, e você verá, como diz em Malaquias 3,18, a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Guarda-nos, Senhor. Aleluia. Livra-nos desse vírus, Senhor. Livra-nos dessa pandemia, em nome de Jesus. Amém, amados. Você que está em casa, você pode fazer a sua contribuição agora mesmo. Eu sei que não é fácil assistir o culto de casa, é muito melhor estar aqui com a gente. Mas você não pôde vir, está nos acompanhando e tem a oportunidade de também entregar esse culto ao Senhor e consagrar o melhor a Ele para viver esta bênção. O Pur vai se transformar em Purim. Você pode consagrar através desse site que está na tua tela, igrejarenascersantana.com.br/contribua, a plataforma do OK Pago, super segura. Deixe o teu pedido de oração para nós clamarmos. Ou então você pode fazer uma transferência bancária nesta conta que está aí na tela. O Pix, inclusive, tem me perguntado algumas pessoas, é exatamente o CNPJ, porém, tanto para transferência TED ou DOC como Pix, nós precisamos, para a nossa administração em pagamentos aqui da Igreja Renascer Santana, que você envie o comprovante para esse WhatsApp, completo sigilo. Esse WhatsApp é da administração da nossa igreja. Por favor, faça um print da tela, envie o comprovante, e que você viva esta prosperidade prometida pelo Senhor Jesus. As janelas dos céus estão abertas, bênçãos sem medida. Toda forca está quebrada, toda sentença anulada, e você vai ter um tempo de grande colheita em nome de Jesus. E assim vai avançando nas promessas do Senhor. Que Deus te abençoe e continue aqui conosco sempre no nosso canal. Fique nessa paz, uma excelente semana em nome de Jesus.